Olá! Será que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência diferente do novo nascimento? Ou quando a gente nasce de novo já recebe tudo que pode receber do Espírito Santo? Isso vai dar polêmica, mas vamos conversar sobre isso? Olá! Eu sou Marcos Honório Júnior e, em primeiro lugar, se você tem sido abençoado, se tem edificado a sua vida, o nosso material, esse conteúdo que a gente tem colocado aqui, por favor, nos ajude a melhorar e espalhar ainda mais essa palavra. Você faz isso curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo aqui no nosso canal e também nos seguindo nas nossas redes sociais, né? Lá no Instagram, Facebook, Twitter e coisas desse tipo. Então, procura a gente lá. Mas hoje, o tema de hoje que eu queria conversar com você, eu tenho no coração da gente fazer uma série de vídeos a respeito do batismo no Espírito Santo, essa doutrina do batismo no Espírito Santo, mostrando na palavra de Deus algumas coisas, a questão da oração em outras línguas, se isso é ou não para o nosso tempo, para a nossa época, sobre o abuso, comentarmos um pouco sobre os textos lá de 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, os dons do Espírito. Então fica ligado aí que vem coisa muito boa. Mas a grande questão é entender, a primeira coisa, se é apenas uma experiência ou se são duas experiências. Existe essa divisão na igreja, uma série de pessoas pensa e entende que o batismo no Espírito Santo acontece quando você nasce de novo. Você é nascido do Espírito, então você obrigatoriamente já é batizado no Espírito Santo e isso é tudo que você vai viver de relação com o batismo do Espírito Santo. Por outro lado, existe um outro grupo de pessoas, dentre esses os mais conhecidos são os pentecostais, que entendem que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência com o Espírito Santo. Não é o novo nascimento, mas ele é subsequente ao novo nascimento, jamais anterior ao novo nascimento, mas subsequente ao novo nascimento. E é esse o tema que eu quero discutir com você hoje, né? Se são duas experiências ou apenas uma. E é impossível a gente fazer essa análise, é impossível a gente pensar batismo no Espírito Santo sem olhar para o livro de Atos. E nós temos no livro de Atos uma série de descrições de momentos de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, ou a outra expressão bíblica é receber sobre, né? Receber o Espírito Santo sobre, ou até mesmo ser cheio do Espírito Santo. Você tem pelo menos 4 momentos, você tem em Pentecostes, você tem no capítulo 4 a igreja sendo cheia do Espírito Santo, você tem o avivamento em Samaria, você tem a conversão dos primeiros gentios em Cornélio e você tem os gentios em Éfeso, são os momentos mais claros de enchimento do Espírito Santo. E você pode pensar também na conversão do apóstolo Paulo no capítulo 9, mas esses textos que eu citei são os mais marcados, mais evidentes, e eu quero conversar com você um pouco sobre esses textos. Antes de tudo, é preciso entender, obviamente, e já vou afirmar a minha posição, de que eu acredito que são duas experiências diferentes. E o início dessa conversa é quando João Batista diz que Jesus é quem batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você se lembra lá nos Evangelhos, quando João estava batizando, ele diz: eis aí o que vem, que é mais poderoso que eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aqui já é outra discussão se o batismo com o Espírito Santo e fogo é a mesma coisa. Em outro vídeo a gente vai falar sobre isso. E por que eu estou falando isso? Porque o novo nascimento é uma obra do Espírito Santo. Nós somos convencidos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo gera a fé em nosso coração mediante a palavra, ele nos conduz ao arrependimento. Ninguém, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. É ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas como dissemos, a Bíblia é clara ao afirmar que o batismo no Espírito Santo é obra de Jesus Cristo. Olhe mesmo Atos capítulo 2, vamos começar a nossa viagem pelo livro de Atos. Atos capítulo 2 e versículo 32 diz assim: a este Jesus Deus ressuscitou, isso aqui ainda é no sermão de Pedro, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, então Jesus está exaltado, pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele, esse Jesus, derramou isso que vedes e ouvis. Então, Jesus é aquele que derramou
o que aconteceu lá em Pentecostes. Então, Pedro está dizendo que aquelas línguas de fogo e aqueles homens não estavam embriagados, mas aquilo era o que havia sido dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do meu espírito sobre toda a carne. Jesus é quem estava derramando aquilo. E é interessante Pedro dizer que ele que derramou algo que vedes e ouvis, mostrando que esse batismo no Espírito Santo, ele tem coisas para se ver e ele tem coisas para se ouvir. Pelo menos foi assim com a igreja primitiva. Houveram coisas para se ver e houveram coisas para se ouvir. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se batismo no Espírito Santo e novo nascimento é a mesma coisa, o que há para ver e ouvir quando alguém nasce de novo? Ninguém tem como saber quando alguém nasceu de novo, porque o novo nascimento é obra que acontece no coração de cada um, feito pelo Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo passa a habitar no coração do homem no novo nascimento, mas ninguém pode ver, ninguém pode atestar, nenhum crente pode dizer, esse é nascido de novo, esse não é. A cor do nosso cabelo não muda, não há nenhuma reação, mas quando a igreja primitiva foi batizada no Espírito Santo, o apóstolo Pedro diz, ele derramou isto que vocês veem e isso que vocês ouvem. Mas eu queria começar mesmo olhando com você para o episódio de Pentecostes, mas nós precisamos olhar um pouco antes. Em João, no capítulo 20, e a partir do versículo 19, nós temos assim, o seguinte texto que diz algo. Ao cair da tarde daquele dia, que dia é esse? O primeiro da semana, que você tem que entender que na cultura judaica não é a segunda-feira, mas é o domingo, no primeiro dia da semana, no domingo. Mas que domingo era esse que João está falando aqui? O domingo da ressurreição. No dia que Jesus ressuscitou, depois de já ter sido visto por Maria Madalena e provavelmente depois de já ter sido visto no caminho de Emaús, nesse dia, ao cair da tarde, Jesus ressuscita pela manhã, bem cedo, né? E ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados, e se lhe retiverdes, são-lhe retidos. Presta atenção, porque na narrativa dos últimos eventos de Jesus em João, João está descrevendo um evento aqui do primeiro dia. Logo em seguida ele vai descrever outro evento que aconteceu 8 dias depois com Tomé, e ele ainda vai descrever uma pesca milagrosa, e ainda tem uma série de coisas. Então João estica mesmo os eventos após a morte e ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia, e ao fim da tarde, então já tinha acontecido aquele episódio em que Maria ouviu e ela tentou detê-lo e disse, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu pai. Então, ao que tudo indica, ele já tinha ido lá, cumprido o que tinha que cumprir. Ao fim da tarde daquele dia, ele aparece para os seus discípulos. Agora, pensa comigo isso. Jesus já havia morrido e ressuscitado. O que isso quer dizer? Que o perdão dos pecados e a justificação já estava disponível, já haviam sido compradas e pagas pelo Senhor Jesus. A salvação estava disponível. O que é salvação? Salvação acontece com todo aquele que invoca o Senhor Jesus, porque crê que Ele é o Senhor e crê que Ele morreu e ressuscitou. Salvação não é crer no Jesus histórico, acreditar que o homem Jesus existiu. Isso não traz salvação a alguém, mas a salvação está no fato de crer que ele morreu e ressuscitou. Morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, como diz Romanos capítulo 4. Então, a salvação é crer que ele é o ser divino, tudo isso. Os discípulos viram Jesus ressuscitado. Se eles viram o Jesus ressuscitado, a salvação estava garantida e eles viram o Jesus ressuscitado, é óbvio, eles tocaram em sua mão, eles viram as suas marcas, é óbvio que eles estavam crendo que Jesus morreu e ressuscitou. Eles se alegraram, eles entenderam as coisas. Esses homens estão sendo salvos e nesse momento Jesus sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. O que está acontecendo aqui? Eles estão nascendo de novo. O dia de Pentecostes ainda vai acontecer
mais de 40 dias depois disso. Ainda vai levar alguns dias para acontecer o dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes, mas nesse momento eles estão recebendo o Espírito Santo. Eles estão recebendo o quê, gente? Eles estão nascendo de novo. Muito tempo passa e aí nós vamos para Atos capítulo 1. Atos capítulo 1 diz assim a partir do versículo 4. Olha que coisa interessante, gente. Falando do Jesus ressuscitado. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, e à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então, o evento que Lucas está narrando aqui é no dia da ascensão de Jesus. O evento que João narrou foi no dia da ressurreição de Jesus. Nós temos um intervalo aqui de 40 dias, no mínimo. Não? Nós temos aí, então, 40 dias entre Jesus soprar sobre os discípulos e dizer: vocês receber o Espírito Santo. E 40 dias depois ele fala: não saiam de Jerusalém até que vocês sejam batizados no Espírito Santo, porque João batizou com água, mas vocês sereis batizados com o Espírito Santo e vocês serão revestidos de poder. Do alto vocês serão revestidos. Não está falando, a expressão aqui é interessante porque não está falando de algo interior, mas de um revestimento, de uma capacitação. E essa capacitação tem motivo, é para ser testemunha. Não tem a ver com nascer de novo, não tem a ver com ser crente, mas se tornar uma testemunha, se tornar um promulgador de Jesus Cristo. Né? Sereis minhas testemunhas. E aí no capítulo 2, nós temos, a partir do versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, de 7 a 10 dias depois do que aconteceu no capítulo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então preste atenção, porque depois que Jesus subiu aos céus, eles ficaram reunidos, orando diariamente. Eles elegeram Matias como 12º apóstolo, uma série de coisas aconteceu, e de repente, no dia de Pentecostes, e aí nós temos uma série de cumprimentos proféticos aqui, da Velha Aliança para o Novo Testamento. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo cai sobre eles, eles são cheios do Espírito Santo e passam a falar. E é desse passar a falar em outras línguas e de algum comportamento que eles estavam, que levavam até mesmo os homens que viram eles a chamá-los e dizer que eles estavam embriagados, né? Porque eles provavelmente estavam agindo de forma estranha e diferente. Era esse evento, esse enchimento de poder que Pedro vai dizer depois: derramou isto que vedes e ouvis. Ouvir eram as línguas e ver de algum comportamento evidente de que alguém havia nascido de novo não, mas que eles estavam cheios do Espírito Santo. O livro de Atos vai avançando. E no capítulo 4, no versículo 31, essa mesma igreja, né, Pedro sofre uma perseguição. Depois da perseguição, Pedro e João, eles são soltos e eles narram para a igreja tudo aquilo que havia acontecido. A igreja se levanta em oração e olha o que acontece. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Veja que esse povo aqui é o mesmo povo que foi batizado no Espírito Santo, que foi cheio do Espírito Santo no capítulo 2. E aqui nós temos um novo enchimento, não é? Mostrando que a partir do batismo do Espírito Santo nós temos alguns enchimentos. A Bíblia diz que nós devemos nos manter cheios. Enchei-vos do Espírito falando entre vós. E aqui eles têm um novo enchimento do Espírito. Eles são cheios do Espírito novamente.
novamente, e eles passam a anunciar e a pregar com intrepidez a palavra de Deus. Eles têm ousadia, eles estavam debaixo de perseguição, mas agora uma nova ousadia nasce. Por quê? Porque eles foram cheios do Espírito novamente. O livro vai avançando e quando a gente chega no capítulo 8, o evangelho chega a Samaria, e ele chega a Samaria através do ministério de Filipe. Olha comigo os versículos 4, diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, que era um diácono na igreja, Filipe não era um dos apóstolos, não é Filipe o apóstolo, mas Filipe, aqui então diácono, depois ele vai ser contado como evangelista. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. Eles ouviam a pregação de Filipe e atendiam a pregação de Filipe, porque ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. Pula comigo para o versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, a palavra aqui, traduzida por dar crédito, é literalmente o verbo pistel. Eles creram no que Filipe pregava. Pistel vem de pistes, que é fé, crer. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados. Eu te pergunto, Filipe batizaria pessoas que não dão testemunho de que nasceram de novo? Filipe está batizando as pessoas, assim homens como mulheres. E aí, um mágico que estava lá, chamado Simão, ele também abraçou a fé, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando e extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Então, os apóstolos ouviram do avivamento que estava acontecendo em Samaria, ouviram que as pessoas estavam nascendo de novo e enviaram para lá Pedro e João. Para que eles enviaram Pedro e João? Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Irmãos, você não tem como dizer que essa multidão aqui ainda não era nascida de novo. Eles ouviram a palavra, eles foram batizados nas águas, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Versículo 16. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam esses o Espírito Santo. Veja, irmãos, a obra do Espírito Santo, novo nascimento, e eu sei que muitas vezes fazemos apelos em nossas igrejas, mas é um convencimento total do Espírito Santo, é uma obra que somente Deus faz. A imposição de mãos não faz alguém nascer de novo, mas a imposição de mãos dos apóstolos parece que concedeu a eles a capacidade, ou eles foram batizados no Espírito Santo por causa da imposição de mãos dos apóstolos. O Espírito não havia descido. Tem que ser duas coisas distintas. Pelo menos lá em Samaria foram duas coisas distintas. Em Pentecostes foram duas coisas distintas. Em Samaria foram duas coisas distintas. Mas talvez você diga, mas lá na casa de Cornélio, lá em Atos 10, não foi assim. É verdade, lá em Atos 10, ao que tudo indica, as duas coisas aconteceram de forma sucessiva. Mas preste atenção comigo, a partir do versículo 44, Atos 10, 44. Ainda Pedro falava, Pedro estava pregando e anunciando Jesus, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então esses homens estavam ouvindo a palavra. Agora se lembre que esse homem Cornélio, talvez, não sei se você sabe a história, mas esse cara, ele já buscava Deus. E ele teve uma visão de um anjo dizendo, manda chamar Pedro. Digamos que você não tem uma história cristã, mas você é um pagão, mas que de alguma forma você acredita em Deus de alguma forma. E aí um anjo aparece para você e manda você chamar Pedro. Aí você chama Pedro. Quando Pedro chega na sua casa, você vai fazer tudo que Pedro disser, você vai acreditar em tudo que Pedro disser. Cornélio estava tão crédulo na palavra de Pedro que quando Pedro chegou à sua casa, ele se jogou no pé e começou a adorar Pedro. Por quê? Porque o anjo que ele viu disse para chamar Pedro. Esse cara é especial, eu vou receber o que esse cara falar. Então ele estava ouvindo e dando crédito a todas as palavras que Pedro está falando. É óbvio que a salvação continua sendo uma obra do Espírito Santo, não é uma obra de Cornélio, não é uma obra de Pedro. Pedro estava pregando na unção do Espírito e o Espírito Santo estava trabalhando o tempo todo na vida de Cornélio a ponto de já ter dado até mesmo uma visão
para Cornélio. Mas o fato é, durante a pregação, meu querido, Cornélio já estava aceitando, era tudo, ao ponto de cair o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, isso aqui é interessante, os fiéis que eram da circuncisão, 6 judeus que Pedro levou para ir juntamente com ele, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus, porque eles ouviam que aquelas pessoas estavam orando em línguas e engrandecendo a Deus de uma forma diferente. Eles tinham certeza, eles receberam o dom do Espírito. Mais surpreendente é o que Pedro vai dizer. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Pedro conclui que com certeza eles eram nascidos de novo e estavam aptos para serem batizados nas águas. Por quê? Porque os viu orando em línguas. E se eles estavam orando em línguas, é sinal de que eles já tinham sido salvos e agora já eram até mesmo batizados no Espírito Santo, mostrando que não precisa haver uma distância grande entre o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo. Mas o fato é que as duas coisas aconteceram. Eles já eram nascidos de novo, eles foram batizados no Espírito Santo, e Pedro reconheceu isso por quê? Os 6 reconheceram isso por quê? Porque os viram orando em outras línguas e engrandecendo a Deus. Simão, lá em Atos 8, viu que as pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Nós temos ainda no livro de Atos, no capítulo 19, algo muito interessante, e a partir do versículo 1 diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Esses discípulos aqui eram discípulos desse Apolo, que era um cara que pregava Jesus, que era nascido de novo, mas que só conhecia o batismo de João. Ele acreditou na pregação de João Batista, de que viria algum, e esses caras estavam crendo nesse Messias. Por que a gente sabe isso? Esse Apolo estava em Éfeso quando Paulo estava na região de Corinto. Paulo passou por Éfeso, ele não ficou em Éfeso. Priscila e Áquila ficaram lá, e Priscila e Áquila discipularam Apolo. E aí Paulo volta a Éfeso um tempo depois, e ele encontra esses discípulos, provavelmente discípulos de Apolo, e por isso que o texto começa narrando que Apolo nesse momento já estava em Corinto. E aí, olha o capítulo 2 o que diz. Perguntou-lhes, olha o que Paulo pergunta para os discípulos: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Paulo pergunta. Não é interessante essa pergunta? Se fosse óbvio, quando vocês creram, já receberam o Espírito Santo? Se fosse óbvio crer e receber o Espírito Santo, por que Paulo estaria perguntando? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. E aí Paulo percebe que eles estavam mais crus até do que ele pensava, né? Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Foram batizados e, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Novamente, em Samaria, eu acabei não lendo, mas em Samaria, Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito Santo. Em Atos 2, as pessoas falaram em outras línguas e era isso, aquilo que vedes e ouvis. Em Atos 4, eles saíram com intrepidez pregando a palavra. Em Atos 10, eles viram as pessoas orando em outras línguas. E aqui em Atos 19, eles viram. Paulo impõe as mãos, mas antes disso, Paulo os batizou. E depois Paulo impõe as mãos, eles recebem o Espírito Santo e falam em outras línguas. Para mim é óbvio, para mim é fazer um esforço muito grande tentar dizer que é a mesma coisa. Alguns argumentos que são ditos é que isso foi só no início, isso só aconteceu com a igreja primitiva, depois passou a ser uma coisa só. Em primeiro lugar, a Bíblia não diz nada. Isso é uma conclusão lógica de alguém que deseja que seja assim, porque se incomoda com manifestações que acontecem com algumas pessoas. Mas o fato de existirem exageros em algumas manifestações não faz com que o texto não esteja dizendo a verdade e deixando claro que existem sim manifestações que seguem
ao batismo com o Espírito Santo. Outra coisa que eu acho interessante, será possível que a igreja primitiva que existia logo após Jesus, que era composta de pessoas que foram testemunhas da sua morte e ressurreição, que estava sendo pastoreada e fundamentada pelos apóstolos do Cordeiro que andaram com Jesus e Paulo que viu Jesus posteriormente, essa igreja precisava de uma manifestação do Espírito Santo maior do que nós que estamos há 2000 anos desse evento e vivemos no mundanismo? Será possível que vamos acreditar nisso? Porque temos a Bíblia escrita, nós temos mais do que aquela igreja que tinha os autores da Bíblia escrevendo a Bíblia. Eu não posso acreditar nisso. Eu não posso acreditar nisso. O outro argumento é que talvez isso aconteceu no início, mas quando você olha nas cartas, você não tem muitos registros disso. De fato, só tem uma correção disso, a correção do fato em 1 Coríntios 12 e em 1 Coríntios 14. Meu querido, eu vou usar o argumento do teólogo reformado Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones diz que não as cartas não dão muitas explicações sobre o batismo do Espírito Santo ou sobre o recebimento do batismo do Espírito Santo, porque as cartas foram escritas originalmente para pessoas que eram sabidamente cheias do Espírito Santo. Então, por como elas já eram cheias do Espírito Santo, não havia necessidade de escrever para elas sobre o Espírito Santo, a não ser a exceção da igreja que estava cometendo excessos com o batismo do Espírito Santo, que era a igreja de Corinto. E essa igreja precisava de uma correção ou de um equilíbrio. Mas o fato de existir 2 capítulos na Bíblia equilibrando o funcionamento e o uso dos dons não é prova de que não existem dons, mas diz que os dons existem e que é possível cair em exagero. Sim, é possível cair em exagero a respeito dos dons do Espírito Santo, a respeito do batismo do Espírito Santo, mas haver uma correção, não se corrige o que não existe, não se corrige o que não perdura, só se corrige algo que poderia acontecer e estava acontecendo com os coríntios e pode acontecer até hoje, e eu admito que acontece em muitos ciclos cristãos hoje, mas o fato de haver a correção não é prova de que acabou, mas prova de que é verdade. Os dons existem, as manifestações existem e o batismo no Espírito Santo existe, e é algo que dá para ver e dá para ouvir e com certeza subsequente ao novo nascimento. Seja abençoado, meu querido.